Calorosas saudações e milagre dos milagres, uma autarca do Partido Socialista foi para a televisão queixar-se da malta que anda a fugir aos impostos. Ora, mais fácil do que fugir aos impostos é fugir ao botão do like deste vídeo, até porque ele não tem pernas. Mas não precisam de fugir dele, apanhem-no, porque ele não corre. E, portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil. Eu queria ver se chegávamos aos 140 mil antes do novo ano, antes de 2025. Isto porque 40 e tal % do canal, das pessoas que veem o canal, ainda não estão subscritas. Está aqui o número a passar ao lado. Portanto, subscrevam, aproveitem e não custa nada a ninguém. Ao contrário do IRS. E por falar em IRS, têm 10% de desconto na Prozis em vários produtos. Portanto, aproveitem no segundo link da descrição. O que é que se passa? Esta autarca do PS anda-se a queixar que há muitos alunos na sua escola que recebem ajudas e apoios sociais, mas depois os pais vão pô-los à escola com carros topo de gama e têm telefones muito caros, etc, etc. E esta autarca está a dizer, bom, é um bocado estranho, porque no final do dia isto pode estar ligado a não declaração de rendimentos, ou seja, a fuga fiscal, não é? E, portanto, ela está a ser crucificada pelo PS, quando é apenas uma visão de bom senso. Mas, antes de darmos spoilers, vamos ver o que é que aconteceu. Já dei o contexto, vamos visualizar. Estava a ler o comunicado que o município ao qual preside emitiu e que mais à frente diz é editada uma cláusula que prevê que possam ser excluídas as candidaturas que o agregado familiar exiba sinais exteriores de riqueza não consonantes ou incongruentes com a declaração de rendimentos apresentada. A minha pergunta é muito concreta. Como é que então a senhora vai definir o que é que são sinais exteriores de riqueza, com que valores e como é que afere da propriedade dos sinais apresentados? Como é que afere, por exemplo, que um telemóvel, um iPhone, como a senhora referiu, é propriedade do aluno ou não foi oferecido por alguém? Como é que chega a esse ponto? As famílias que apresentam sinais exteriores de riqueza, o termo é o que é utilizado na lei, mas não é exclusivo desta circunstância, ou seja, há um conjunto de agregados familiares hoje que, para além da demonstração que têm pública da sua vida e dos seus bens, pagam IMIs relativamente a casas que têm piscina. Está a fugir à minha questão, Sónia. Não estou. Estou-lhe a tentar dizer o que é que são sinais exteriores de que uma família, um agregado familiar necessita ou não que o município e que o Estado lhe atribuam um valor para pagar a refeição dos filhos. Contexto. Todos nós, espero eu, andámos na escola, não é? Portanto, a escola é pública em Portugal e para as pessoas que têm mais dificuldades financeiras no seu agregado familiar, há um apoio social. Na minha altura chamava-se SAS, eu agora a fazer investigação para este vídeo descobri que agora já não se chama SAS, creio que se chama SAS, ou seja, S, 2 As e um S no final, mas é a mesma coisa. E, portanto, as quantias que são justificáveis para se receber esse apoio a nível de rendimento financeiro são muito baixas, são à volta dos 600 euros, em termos de agregado familiar. Portanto, se tiver esse valor ao abaixo, recebe-se o apoio. E o que esta autarca está a dizer é, bom, é um bocado estranho que um agregado familiar, ou até uma pessoa que viva nessas condições, mesmo que seja com mais pessoas em casa, que ganhem dinheiro também, mas é muito estranho que quem ganhe 600 euros por mês, que é abaixo do salário mínimo, tenha a capacidade de ter carros topos de gama dentro do seu agregado familiar. Não é? É uma questão matemática. E também é complicado justificar como é que tem uma vivenda com piscina, mesmo que seja em Alpiarça, não é? Porque é caro uma piscina só por si, não é? E uma vivenda também. Portanto, isto é uma questão de bom senso. Portanto, se não houver declaração desses rendimentos, quer dos imóveis ou quer de outras quantias financeiras recebidas, isto pode ser inspecionado pelas próprias câmaras municipais, não sei porque é que o jornalista está aqui com estas dúvidas, porque os próprios organismos municipais têm poder para fazer essa fiscalização e a própria Segurança Social também está dotada de capacidades e recursos para fazer essa fiscalização. E se for apanhado alguma fuga ao fisco, isto pode ser plausível até de um crime de fraude e com pena de prisão. Portanto, não é um problema muito desprezado. Isto é bom senso. É pena que no PS já não existe há muitos anos. Haja exceções, não é? Fina, por favor, quais é que são é aceitável uma criança ter um Android e não é aceitável ter um iPhone, por exemplo? Ou seja, é aceitável que uma criança tenha um Android, que uma criança viva numa casa boa, um iPhone, as famílias. Eu gostaria que no meu conselho... Não é isso, para ter acesso, obviamente, para ter acesso ao apoio social. Eu gostaria que no meu conselho
as pessoas vivessem todas acima da média Com certeza, e tivessem todas acesso aos bens que entendessem. Mas como é que vai definir então o que é aceitável para ter um acesso ao apoio social ou não? Hoje em dia já é visível nas escolas, pelos agentes de educação e por toda... Eu vivo num município que tem 7.000 habitantes. Tem um agrupamento de escolas que tem 780 alunos. No meu município, as pessoas vêm ter comigo ao meu gabinete dizer-me: Presidente, eu recebo o ordenado mínimo, trabalho, o meu marido recebe o ordenado mínimo, trabalha, eu só tenho um filho, de acordo com os critérios de definição dos apoios sociais, eu não tenho direito a escalão. Mas ao lado do meu filho sentam-se um conjunto de outros meninos que têm outros meios de vida visíveis. Como por exemplo? E que os pais vão pô-los de carro à escola com carros que custam 50, 60 mil euros, vivem em vivendas... Tem casos já identificados? Tem muitos casos. Casos concretos de crianças São casos concretos que têm os pais a levar-os nos carros. E, portanto, que toda a gente conhece. Eu volto à minha questão, porque ainda não respondeu. Critérios. Como é que eles são definidos? Quando as pessoas exibam um determinado conjunto de bens que nos fazem gerar dúvida... Mesmo não sejam proprietários desses bens? As pessoas, em geral, fazem-se transportar num carro que, sendo de alta cilindrada, das duas uma. Ou estão a pagar uma prestação para o comprar, certo? Ou então compraram-no. É simples. Não pode ser emprestado? Não pode ser de um familiar? Teoricamente... Não pode ter sido oferecido? Isto, eu não sei em que país, eu não sei o nome deste jornalista, não quero ser desagradável, mas eu não sei em que país é que este senhor vive. Mas na realidade portuguesa, muito menos em Alpiarça, que eu, enfim, não é de todo aquilo que se aproxima mais de uma espécie do Dubai português, as pessoas não andam a oferecer carros de 50, 60 ou 70 mil euros aos outros. Não é assim que funciona a realidade da classe média em Portugal, ainda para mais em escolas públicas. Não é assim que funciona. Era giro que funcionasse, não é? Se calhar funciona em algumas empresas de comunicação social, e mesmo assim não sei porque algumas estão a ir à falência, mas no Portugal real, nas alpiarças desta vida, não é assim que funciona. Lamento. E atenção, o jornalista em questão deveria ter-se preparado melhor para esta mesma entrevista, até porque na lei estão previstas sempre exceções à regra, não é? Quando leem as leis e não sei o quê, há sempre linhas de exceção para, enfim, casos excepcionais. E uma das exceções é quando, nestes casos em concreto, é quando os bens em questão, seja as casas, os carros, os telemóveis, o que vocês quiserem, são bens oferecidos por terceiros. E aí a regra não se aplica, não é? Agora, que é estranho, mas muito estranho, que alguém que anda a receber SASE com ajudas para comer, literalmente ajudas para conseguir comer, tenha ao mesmo tempo um carro de 60 mil euros. É estranho. Não é? É estranho. Porque até de um ponto de vista familiar, é um pouco estranho como é que se oferece um carro ao familiar que tem dificuldade para comer antes de ajudar em termos alimentícios o sobrinho ou o filho, ou seja o que for. Não é? Portanto, a família em questão tem dificuldade em pôr comida na mesa. E os familiares, ao saberem disso, não ajudam nas refeições e na comida, em vez disso dão um carro de 60 mil euros. Pá, desculpa lá. Que raio de pergunta? Que raio de pergunta? Em que país é que vocês vivem? E depois queixam-se da descredibilização e não sei o que, não sei o que mais. Isto não faz sentido nenhum. Eu juro-vos. Quando eu era novo, hoje em dia já não, mas quando eu era novo, a maior parte das pessoas era de classe média em Portugal. E as pessoas não andavam a emprestar carros umas às outras. E vivia-se minimamente bem em Portugal, muito melhor do que se vive hoje em dia. Financeiramente falando, em termos de poder de compra. E mesmo aí, quando se vivia melhor, não se emprestava. Pá, queres o meu carro de 60 mil euros? Mercedes, não sei que classe, não sei o quê. Queres? Então toma lá. Pá, nem faz sentido. Não faz sentido. Pá, desculpem lá, isto é surreal. Teoricamente pode. A realidade não é essa. Não pode a pessoa ter ficado desempregada, não têm, infelizmente, as pessoas não têm amigos que lhes ofereçam carros de alta cilindrada. Infelizmente, essa não é a realidade. E, portanto, a realidade é aquela com que nós nos confrontamos todos os dias. E em que nós conhecemos, efetivamente, aquilo que as pessoas demonstram ter
e que não se inibem, essas pessoas não se inibem Já o de vir disse, pedir mas apoios ainda não me sociais. respondeu é a questão. É porque a senhora também diz que a avaliação vai ser feita pelas equipas da Câmara. Pode Certo. ser feita. Aliás, como fazem Com que relativamente a outras instruções condições. concretas, com que critérios As concretos, equipas dos- quando é que os terá prontos para que as equipas saibam o que fazer? Nem é só a Câmara que pode fazer isso. A própria Segurança Social também tem mecanismos que a permitem legalmente fazer essa fiscalização. Mal seria. Quer dizer, a malta anda a fugir aos impostos. Andamos aqui a pagar impostos a torto e direito. O que foge? Ai, não. Não façam fiscalização porque é politicamente incorreto, porque ele recebe SAS. Epá, desculpa lá. Se foge aos impostos, tem que ser fiscalizado. Ora pelos órgãos da Câmara, ora pela Segurança Social. E eu, honestamente, eu não consigo compreender algumas coisas. Algumas eu consigo, isto não. As equipas de ação social dos municípios já hoje fazem um conjunto de verificações de conformidade relativamente à atribuição de vários apoios sociais e até à certificação da condição económica dos agregados familiares. Isso já existe. Claro. Então, Está a ver? se já E são existe, estas então o que é que está equipas definido em relação, por exemplo, acompanham- às crianças terem ou não telemóveis? E são estas. Ou seja, não é a questão de as crianças terem telemóvel. As pessoas têm que saber quanto é que custa uma refeição escolar, certo? E, portanto, têm que saber que hoje o Estado proporciona livros escolares, computadores para as crianças todas, proporciona um conjunto de bens que hoje as pessoas têm acesso independentemente dos seus rendimentos. Independentemente dos seus rendimentos. Há pouco disse que já tem identificados muitos casos. Eu não sei quanto, como devem imaginar, eu sou novo, mas já não sou assim tão novo, mas no meu tempo, quando eu estava em escola pública até o 12º, não é? Uma refeição custava 1,5€, era acho que não chegava, mas era uma coisa assim do género, não é? Quem tinha SAS, no meu tempo, não sei como é que está agora, mas havia 3 níveis de SAS, que era SAS A, SAS B e SAS C. Creio que quem tivesse SAS A não pagava nada, quando se queria comer nas escolas, na escola. Isto já mais velho, porque quando era na primária eram gratuitas. Não sei se entretanto se alterou, se agora é sempre gratuito ou não, mas no meu tempo, não foi assim há tantos anos, eu saí do 12º, que eu tenho 25, há 7, 8 anos, não é? Era assim. Não sei como é que hoje é, maltinha mais nova do canal, que eu sei que tem alguma, se quiserem atualizar este velho senhor vosso, da vossa companhia, portanto estão à vontade para comentarem aí em baixo. E eu pergunto-lhe, já tem conta feita ao dinheiro que a Câmara de Alpiarça está a gastar em apoios sociais, Não que tem. vai passar a poupar a partir do momento em que este regulamento seja implementado tenho, em moldes mas- que ainda estão por definir aparentemente? Não tenho, mas acho que é muito importante que as pessoas saibam que, sendo a responsabilidade do município de atribuir estes subsídios, estes apoios sociais, que o município está atento aos abusos relativamente à procura destes subsídios. Isso não é populismo? Não. Há um ano das eleições autárquicas? Não, absolutamente. Antes, pelo contrário. Os autarcas trabalham diariamente com as pessoas. E, portanto, as pessoas não vêm ao Parlamento, nem vêm ao Ministério A, B ou C pedir satisfações relativamente à forma como a sua vida está regulada em termos de lei. Sabe o que é que me chateia? É que há 20 anos se um autarca viesse para a televisão dizer: companheiros, se andam a fugir aos impostos, olhem que a Câmara Municipal está de olho em vocês. Isto era simplesmente cumprir a lei. Hoje em dia, um autarca vem para a televisão dizer: olhem que a Câmara Municipal está atenta aos chicos espertos que andam a fugir aos impostos, e a pergunta do jornalista é se é populismo ou não. A partir do momento em que cumprir a lei é populismo, então estamos muito a mal. Estamos muito a mal. Desculpem lá dizer-vos isto. E sabem porque é que estamos muito a mal? Eu vou-vos dar até um exemplo da minha vida pessoal. Eu de vez em quando passo por bairros que são oferecidos, e eu sei da história da criação desses mesmos bairros, dos prédios, das rendas e etc. Determinados bairros em que a renda das casas dos bairros são 7€. Pelo menos eram até há bem pouco tempo atrás. Deve ser à volta disso. Eram 7€. Muitas das pessoas que lá estão, não vou particularizar em termos comunitários, mas enfim. E muitas das pessoas que lá estão nem os pagam, os 7€ de renda, não é? Mas depois eu passo esse mesmo bairro e à porta de casa dos bairros em questão que foram oferecidos pela Câmara, só pagam supostamente, ou deveriam pagar 7€ por mês, por lá estarem, eu vejo lá estacionados Audis, BMWs topo, de cilindrada porreira. Hoje em dia, como se calhar até estão muito preocupados com as alterações climáticas, já têm Teslas, carros elétricos. E eu acho um bocado estranho, quer dizer, não têm dinheiro para pagar a renda de 7€. Mas depois está um Tesla à porta. Isto acontece, toda a gente sabe que acontece. E o pior cego é aquele que não quer ver.
Toda a gente sabe que isto acontece. Eu garanto-vos, mas garanto-vos, que se for preciso nesta caixa de comentários, para quem tiver à vontade, toda a gente vai dizer um caso ou outro que conheça deste tipo de circunstâncias. E isto é só falir o Estado Social, aproveitar-se da segurança social, e o mais enervante é que, em termos de questões éticas e morais, é completamente vergonhoso, porque de um lado da rua estão pessoas que deveriam pagar os 7 euros de renda, não pagam, ainda para mais depois têm dinheiro, sabe-se lá do quê, para conseguirem comprar Teslas, Audis e BMWs, e do outro lado da rua estão reformados a ganharem pensões de 300 ou 400 euros, vão à farmácia e têm que perguntar à farmacêutica qual é que é o comprimido mais importante porque não têm dinheiro para comprar todos. Isto é uma realidade que acontece em Portugal, mas parece que só alguns jornalistas é que não conseguem ver isso. E é problemático, porque eles deviam ter uma visão paradigmática um bocadinho melhor. Mas vão à porta do Presidente da Câmara e vão dentro da Câmara Municipal e questionam-se com que legitimidade é que a senhora atribui um subsídio a uma família que visivelmente, que toda a gente sabe, que tem bens que são caros, que vive numa casa que é cara, que Mas o problema não está então na fiscalização dos meios que já estão previstos pela lei? A questão está, sempre que existam discrepâncias objetivas e verificáveis entre aquilo que as pessoas demonstram ter e o subsídio a que se candidatam e aquilo que declaram... Então porque é que precisa de criar critérios, determinar critérios próprios? Mas os critérios são estes, são os que estão da lei. Sempre que houver dúvidas, vamos lá ver, o único critério que nós podemos aqui... Para que é que ele está a bufar no meio da entrevista? Ela só está a pedir melhor fiscalização aos serviços de gestão? Não percebo. Honestamente, não gosto nada da postura e vocês sabem que eu gosto de ser justo. Há jornalistas que são bons, há jornalistas que fazem bom trabalho. Vocês até me dão na cabeça por isso, porque eu acho que há mesmo bons jornalistas, mas isto aqui eu não gostei nada. Colocar é exatamente a demonstração pelas pessoas de uma realidade diferente àquela que declaram. Essa é a única coisa que nós podemos fazer, porque nós já pedimos a documentação relativamente... Mas é que declarar uma realidade diferente daquela que declaram, sem dizer concretamente que critérios é que quer, porque dizer uma criança pode ter um telefone, um telemóvel que valha até 200 euros e aí tem apoio social. A partir de 200 euros já não tem apoio social. Mas nós não estamos a falar... Qual é a propriedade? Vamos lá ver. Nós não estamos a falar... A senhora é que falou nos iPhones. Vamos ver. Nós não estamos a falar... Depende dos iPhones. Há iPhones a 200 e tal euros. Os mais antigos. Agora, se tiver... É a velha questão, é uma questão lógica. Quanto é que custa o novo iPhone? 1000 e tal euros, não é? Quer dizer, recebe SAS para comer. Mas tem dinheiro para um iPhone. Custa dos novos, de 1000 e tal euros, não é? É como o exemplo do carro. Quer dizer, o carro é emprestado pelo familiar. Quer dizer, recebe apoio do Estado porque não tem dinheiro para comer, mas o familiar não lhe ajuda para dar dinheiro para a comida, mas oferece um BMW. Pá, é que parece que estamos sempre a entrar. Qual é a exceção mais estúpida que a gente vai conseguir arranjar? Pá, desculpem lá. O mundo... Eu sei que há exceções. Vai haver sempre. Mas o mundo é regido por regras. Não é regido por exceções. Esta é a realidade. Entendam isso. Isto o problema, sabem qual é? Que a malta acha toda que é muito especial. Porque é exceção. Não são. A maior parte de nós somos regras. Não somos exceções. A realidade é essa. Numa criança que pertence a um agregado familiar, que está candidatada a um subsídio e que tem um iPhone. Nós estamos a falar de um conjunto de outras coisas que são visíveis e que são conhecidas, que são públicas. As pessoas não escondem o carro onde andam, têm que mostrar, certo? E, portanto, nós estamos a falar de um conjunto... Quem é proprietário? De quem é a propriedade Nós estamos do a carro? falar de um conjunto vasto de sinais que são incongruentes com as declarações que nos aparecem. Aparecem-nos declarações a pedir subsídios sociais com rendimentos per capita negativos de mais de 100 euros. Por exemplo... Quantos casos assim aparecem? Temos vários. Nós temos uma percentagem de atribuição de subsídios de escalões, neste caso, no meu concelho, de cerca de 20% para cada escalão, da totalidade do universo dos alunos. E, portanto, há, nessas percentagens... Há vários casos que são conhecidos de toda a gente. Não consegue dar-me uma estimativa de quanto é que o município de Alpiarça poderá estar a gastar com apoios sociais a pessoas que não precisam deles? São milhares de euros, dezenas de milhares, centenas de milhares? Serão milhares de euros, muitos milhares de euros. Dezenas? Serão, sim. Centenas? Possivelmente. Sabe que dezenas de milhares de euros num município que tem um orçamento de 15 milhões faz muita diferença. Sim, efetivamente 15 milhões não é uma quantia muito significativa para um rácio de talvez centenas de milhares de euros.
Atenção. Mas reparem, mesmo que fossem poucos milhares de euros, era grave. E atenção, isto leva-nos até a colocar isto numa questão mais continental, mais geral. Se isto está a acontecer num município como Alpiarça, que tem poucas pessoas, imaginem o que é que acontece em municípios maiores, da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Nas grandes zonas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, se esta é a situação em Alpiarça, imaginem o que será em concelhos mais povoados de Loures ou de Odivelas. Em Loures houve aquela polémica da questão da habitação, não é? Lembram-se? Portanto, em Loures, Odivelas, em zonas do Porto também. Imaginem o que não será aí. Portanto, se houver uma fiscalização a sério, um reforço de recursos nessas áreas, quer dos serviços municipais, quer da própria Segurança Social, aí eu garanto-vos, mas garanto-vos que muita coisa vai ser encontrada. Garanto-vos. Ao ano, estamos a falar? Ao ano. Estamos a falar ao ano. O regulamento permite que as pessoas possam vir a reclamar da decisão que vier a ser, caso os bens não lhes pertençam. Isto não representa que o ónus da prova é passado pela autarquia para quem era beneficiário e isenta-se a autarquia de ter de provar que aquela pessoa não merece? Sabe que as leis são feitas com um propósito não só de regular a realidade e a comunidade em que vivemos, mas são feitas com um propósito também dissuasor dos abusos. E o meu entendimento é que a maior parte dos agregados que abusam destes abonos, se souberem que, havendo esta norma que permitirá que, inclusivamente, a Câmara Municipal informe as entidades competentes, neste caso, a Segurança Social e a Autoridade Tributária, relativamente a esta diferença, a esta dúvida sobre a conformidade dos rendimentos com as declarações, eu acho que isto será uma norma muitíssimo dissuasora para que as pessoas queiram vir pedir subsídios quando de facto não precisam deles. E é por isso. Concordo imenso com o que é referido aqui pela autarca, só acho que isto, como é que eu ia dizer isto? A exposição problemática disto a um nível geral, em termos de comunicação social, uma entrevista num grande órgão de comunicação social, vai fazer com que muitas das famílias que se estão a aproveitar destes mecanismos de fuga aos impostos já arranjem mecanismos para colocar os seus próprios bens em nome de terceiros, caso os tenham, não é? E isso pode erradicá-los de consequências legais, porque está previsto na lei que se forem oferecidos por terceiros, mas atenção, oferecidos, porque eles podem ter comprado os bens e ter passado a propriedade dos bens para outro nome. Portanto, a questão será essa. Portanto, é a parte menos positiva no meio disto tudo. Então, aquilo que era importante era que critérios que venham a ser aquilo que era importante era que as pessoas que necessitam destes apoios não se envergonhassem muitas vezes de os vir pedir e viessem pedi-los. Isso é importante. É Verdade. importante que o município possa contribuir para assegurar o acesso à educação por parte daqueles que menos rendimento têm e que maior esforço têm que fazer. E não faria-se mais sentido que antes de importante. implementar este regulamento houvesse um levantamento da situação concreta com dados concretos que nos pudesse trazer aqui? Mas a situação concreta é conhecida. Eu estou na Câmara todos os dias. Não trouxe dados concretos, Eu estou na Câmara todos os dias, conheço algumas situações, até pessoalmente. Incomoda-me, devo-lhe dizer, incomoda-me. É que, desculpe só interromper, desculpe, mas não é só assim. Toda a gente conhece. Só talvez quem está demasiado tempo fechado dentro de um estúdio de televisão é que não conhece. Mas 90% do país conhece. 90% do país. Como entidade decisora da atribuição destes apoios sociais, incomoda-me que um município venha ter comigo e me pergunte com que legitimidade porque é que a senhora atribui subsídios a meninos, a agregados familiares que não precisam deles visivelmente e eu não tenho direito a eles. Porque é que não é feita a maior fiscalização no âmbito da lei que está em vigor? Mas isso, a fiscalização é feita para as entidades que fiscalizam. Os municípios têm uma responsabilidade de responder às necessidades das pessoas e é para isso que trabalhamos todos os dias. E termina aqui. Esta era a parte principal. É surreal, completamente surreal. É que eu percebo que os jornalistas tenham que fazer perguntas no sentido de alguma oposição quando se entrevista alguém. Outra coisa é não querer compreender o que se está a ser dito. E isso chateia-me. Até porque há coisas óbvias. Toda a gente sabe que isto acontece. Toda a gente sabe que há má fiscalização ou que não há boa gestão pública e fiscalização suficiente.
Portanto, a entrevista foi mal conduzida nesse aspecto. Parece que é de propósito. Epá, desculpem lá de ser talvez tão crítico, mas isto é... chateia-me. Comentem vocês o que acham aí em baixo. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. E código Sousa 10, exato. Na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E vamos ver se chegamos aos 140 mil antes de 2025, tá? Portanto, subscrevam o canal, ficamos por aqui. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.